9h36 em Mato Grosso do Sul. A Rádio CBN Campo Grande retoma agora a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. É um espaço em nossa programação para a democracia. Aqui debatemos as propostas e os desafios, além de conhecermos um pouco mais dos políticos que pretendem entrar na disputa para governar o estado pelos próximos 4 anos. A cada semana abrimos espaço em nossa programação para ouvir um dos pré-candidatos. Já estiveram aqui André Putinelli, do MDB, Gisele Marques, do PT e Marquinhos Trade, do PSD. O convidado de hoje é Eduardo Riedel, do PSDB. Estão aqui no estúdio com a gente para esta entrevista os jornalistas especializados em política, Adilson Trindade e Nielder Rodrigues. Riedel foi presidente da FamaSul e do Conselho Deliberativo do SEBRAE, vice-presidente e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica por 6 anos e, após, secretário de Estado de Infraestrutura, cargo deixado para concorrer nestas eleições. O senhor não tem um histórico político, então o que o motiva a querer governar Mato Grosso do Sul? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na CBN, nessa manhã de quarta-feira. Cumprimentar aqui o Nielder, o Adilson Trindade, também conosco aqui o Geniel e o Anderson. E dizer que essa é a consequência de uma trajetória, de uma jornada. Você leu um pouquinho aí da minha história de vida. Sou empresário e ocupei alguns cargos de instituições que representam segmentos econômicos e atuam pelo coletivo. E quando fui chamado para participar do governo do Estado, como secretário de governo, foi para poder trazer ao governo um novo modelo de gestão, mudar um pouquinho do que era a prática em termos de gestão pública para algo mais eficiente, para que a gente pudesse melhorar a performance do Estado. E foi isso que ao longo desses 7 anos eu busquei realizar e fazer. E fruto das conquistas alcançadas e tudo que aconteceu nesses 7 anos, a consequência natural, e olhando as lideranças que buscavam entender o momento da sociedade, as pesquisas apontam claramente a linha de se ter um gestor à frente do governo do Estado. E foi isso que a gente construiu. Ninguém é candidato de si mesmo, Dani? A gente representa um modelo, representa um jeito de fazer as coisas. E é por isso que a gente está agora nessa pré-campanha, conversando com as pessoas, levando o nome e discutindo o Mato Grosso do Sul. O pré-candidato Marquinhos Trade, quando esteve aqui na rodada de entrevistas, disse que o senhor não representa o novo, e sim a continuidade do atual governo. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que o pré-candidato ele foge de um debate mais aprofundado sobre o governo ao ficar falando esse tipo de coisa, Ele está há 26 anos na vida pública, de uma família que só faz político, de uma maneira geral, e eu nunca fui político, nunca fui para uma eleição. Eu represento um modelo de gestão, sim. Eu entrei pela primeira vez no governo, agora em 2015, e tive a humildade de aprender para poder me candidatar. Eu aprendi profundamente gestão pública para poder aceitar o desafio de um grupo, e por isso aceitei, para poder fazer a gestão do Estado do Mato Grosso do Sul. A gente não faz mais política pela política. Eu acho que a política, principalmente no executivo, ela tem que ser direcionada para resultado. A política ela tem que entregar resultado para a sociedade. Só um Estado bem gerido e eficiente pode entregar resultado, porque tem que ter recurso para investimento. Se o Estado hoje é o que mais investe no Brasil, é porque alcançou essa condição. Se é um Estado que os maiores programas sociais têm no Brasil, é porque teve condição de realizar isso. Então, esse tipo de discussão, no meu ponto de vista, é uma discussão de quem só viveu da política até hoje, há 26 anos, trabalhou sempre na política, pela primeira vez no executivo não entregou, deixou uma candidatura, a gestão de um município no meio, em condições pior do que assumiu, do ponto de vista fiscal. Então eu fico muito tranquilo porque eu tenho a minha história, eu tenho a minha vida, e a sociedade é dinâmica, as demandas são diferentes. O plano de trabalho que eu estou fazendo para o Mato Grosso do Sul é de um grupo que está pensando
um novo Mato Grosso do Sul, um novo futuro a partir de uma base completamente diferente do que foi construída lá atrás e que muito foi feito, né? Então é o tipo de discussão que não prospera. Se é novo, quem é novo. Eu sei que eu nunca participei de nenhuma eleição, eu nunca participei da vida política, a não ser como gestor nesses últimos 7 anos, para aprender, para conhecer. Eu sou muito tranquilo em dizer que foi uma grande escola, né, e que a gente conseguiu entregar as mudanças necessárias na gestão do poder público. Bom dia. Bom dia, Dilson. Tudo bem? O Cirão, como você está falando agora há pouco, que o Cirão é novato na política, você é um estreante na política e, consequentemente, pouco conhecido do eleitorado do Mato Grosso do Sul, né? Isso. O senhor apenas foi secretário do governo Reinaldo Zambuja e o senhor já entra no jogo eleitoral com a missão de concorrer ao governo do Estado. Então, qual é a sua estratégia para superar os adversários já conhecidos do eleitor, como André Putinelli, Marquinhos Trades e Rose Modesto, que eles já estão já na política, já disputaram as eleições e com mandato eletivo, né? O Marquinhos Trades renunciou agora, faltou quase 3 anos ainda para terminar o segundo mandato dele. Pois é. Então, como é que qual a sua estratégia para você superar essas dificuldades? Que são dificuldades, é um desafio muito grande, né? Dilson, se a dificuldade é do conhecimento, a estratégia é participar da pré-campanha e da campanha. A pré-campanha se torna mais importante que a campanha. A pré-campanha e a campanha, campanha, elas vão dar a visibilidade necessária das pessoas e das propostas. Eu acho que é para isso que serve essa condução eleitoral. Então a estratégia é participar ativamente. Não ter nenhum receio do diálogo, da conversa, da discussão sobre o Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que os 3 pré-candidatos que você citou fazem parte de uma política antiga, né? De uma política tradicional, com todo respeito a cada um deles, mas são políticos, né? Há longo tempo e nada contra, não tem problema nenhum. Aliás, a política é feita assim, né? Agora, o que as pessoas têm que observar é o que cada um traz de proposta, é o que cada um traz efetivamente como contribuição para esse novo Mato Grosso do Sul. Então, eu fico muito tranquilo em relação a não ter participado e não ter tido visibilidade, porque, de fato, só reforça aquilo que eu estava falando, que eu sou novo na política. Eu nunca participei de nenhuma eleição, né? Não sou conhecido, porque nunca participei, e a campanha é para isso. A estratégia é participar da pré-campanha, da campanha, com um debate de alto nível, discutindo o Mato Grosso do Sul. Riedel, você fazia parte do governo até pouco tempo atrás, né? 1 mês. Quais os méritos o senhor acredita que esse governo teve e o que deixou de fazer e precisa ser feito ainda? E também, complementando isso, se fala dessa questão da continuidade e tudo, mas o Reinaldo é o Reinaldo, o Riedel é o Riedel. Quais as diferenças do Riedel pro Reinaldo? Olha, Nielder, vamos por partes, né? Muita coisa aí para responder, vamos por partes. O que o governo alcançou? Eu acho que se você olhar, e aqui a gente levaria muito tempo, né, para falar tudo, mas se a gente olhar por cada área de atuação em termos de política pública, se você olhar a educação, por exemplo, e vamos citar só algumas das principais, a educação. Nós avançamos a implementação de metade dos alunos em educação em tempo integral. Isso significa uma mudança muito significativa. É uma transformação silenciosa do nosso futuro, muito significativa. O que falta fazer? A outra metade. Tá? Só para falar de um tema, né? Além disso, na educação, nós temos que avançar, e isso não foi feito até por deficiência de infraestrutura, nós temos que avançar muito na inclusão digital dos alunos. Então, são 2 grandes blocos, complementar a educação em tempo integral e avançar na inclusão digital dentro das escolas. São 207 mil alunos. Na segurança pública, eu acho que nós fizemos uma transformação completa de infraestrutura para as nossas forças de segurança pública. Quando eu falo infraestrutura, eu estou falando viatura, armamento, equipamento de proteção individual, inteligência, uma série de instrumentos que estão sendo utilizados hoje, né, que vão dar outra eficiência para as nossas forças de segurança, equipamentos, inteligência, sistemas de monitoramento, né? Qual a estratégia para avançar? A dimensão humana, né? Nós temos que cada vez mais
ter esse conjunto de pessoas que são das forças de segurança pública valorizados e bem. A gente ainda tem um alto índice de suicídio. É uma realidade no Brasil inteiro. Nós temos que criar a condição de apoio, de suporte para esses profissionais que vivem um dia a dia extremamente difícil. Né? Na saúde, a estratégia foi a regionalização. Olha o quanto que a gente avançou. Mais de 33 municípios hoje fazem média e alta complexidade, coisa que existia praticamente em Campo Grande e Dourados. Né? Hoje nós temos 33 municípios. Campo Grande recebia 45% das pessoas que faziam intervenções aqui eram de fora. Hoje são 9%. Entendeu? Uma mudança extremamente significativa. O que tem que fazer pela frente? Concluir esse processo de regionalização. Está lá o Hospital de Dourados sendo realizado, Três Lagoas sendo entregue. Aumentar a digitalização no sistema de saúde para exames. Acho que isso ajuda muito. E ajudar os municípios na atenção básica. É outra ação. Onde avançamos muito com os municípios? Saneamento básico. Onde temos que avançar mais? Ajudar ao asfaltamento, pavimentação das ruas e dos bairros periféricos. A gente anda, por exemplo, anda em Campo Grande, é muito boa a situação aqui no centro. Dá uma volta, né, por Campo Grande. Hoje nós temos 37 favelas e muitas ruas sem pavimento. Então precisa ajudar o município de Campo Grande. Não teve a capacidade de fazer esse avanço, né, como outros municípios têm essa deficiência. Então a gente está avançando muito no campo tecnológico, no campo do ambiente de negócios. Hoje é um dos estados que mais atração do capital privado fez e a gente tem que avançar ainda mais nisso, porque isso é emprego e renda, isso é dignidade e área social. Saímos de uma pandemia extremamente debilitados do ponto de vista social. Por isso, 100 mil pessoas sendo atendidas com mais social. Isso foi um grande avanço. Por isso, 152 mil famílias tendo a conta de energia paga. E aí, olhando para frente, é criar a condição pela educação e pela geração de emprego, né, para que as pessoas tenham essa porta de saída. Mas a mão do Estado estará sempre estendida para aquelas pessoas que mais precisam. Isso é fundamental para dar uma dignidade, deixar o índice de desenvolvimento humano do nosso Estado num dos primeiros do Brasil. Sim. Você falou em favela aí, né? Até 2012, Campo Grande não tinha favela. Não tinha nenhuma favela em Campo Grande, né? Até 2012. De lá para cá, voltou a ter favela em Campo Grande. Rídio, o senhor, como você está falando agora há pouco, né? É um político ainda desconhecido, mas você conseguiu formar uma frente ampla de aliança partidária, né? Incluindo 71 dos 79 prefeitos do Estado. Isso pode ajudar a reverter uma desvantagem na corrida eleitoral? Apoio político não lhe falta. Até, inclusive, para ajudar a torná-lo conhecido do eleitorado, né? Não é qualquer candidato tem 71 dos 79 prefeitos no seu palanque. Uhum. Ou vai ter no seu palanque. O palanque não está formado ainda, né? Ô Edilson, eu acho assim, primeiro que eu não vejo nenhuma desvantagem na corrida eleitoral. Quando você olha percentual, você tem que olhar percentual de rejeição, você tem que olhar nível de conhecimento. Então, o potencial de voto é muito positivo, eu não vejo nenhuma desvantagem. E o apoio político é importante, sim. E ele é consequência de um modelo de trabalho. Né? Qual foi o governador na história do Mato Grosso do Sul que estendeu a mão para a necessidade da população que mora no município? A população mora onde? No município. Né? Dentro do Mato Grosso do Sul, no município. Ninguém parou para pensar que o crescimento do Mato Grosso do Sul ele é diretamente proporcional ao crescimento e desenvolvimento do município? E que a gente tem que estabelecer com o município o que é prioridade para desenvolvimento? Essa foi a estratégia. E é uma estratégia vencedora, de resultado, se você tem eficiência na condução da máquina pública. Então, o apoio de 71 prefeitos é consequência de resultado. As pessoas falam, a máquina do governo fez isso, fez aquilo. O que nós fizemos foi trabalhar. Se não houve, por parte de outros, essa capacidade de executar, de reformar o Estado para gerar a condição de realizar, aí a população tem que fazer essa avaliação. O que nós fizemos foi transformar a realidade do Estado, gerar capacidade de investimento e decidir o investimento em áreas estratégicas junto com o município.
É isso que dá resultado para a população. E falar em aliança, viu, Rio? Falar em aliança, e aqui em Mato Grosso do Sul, a aliança com bolsonaristas, como a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é um ponto positivo para a sua campanha eleitoral, já que ela representa o agronegócio, como o senhor também representa o agronegócio, como o atual governador também do Reinaldo Zambuja, também vem do setor produtivo do Estado, né? Adilson, nós entendemos que as alianças elas têm que ser desenvolvidas em torno de projeto, propostas e linha programática. Tá? A ministra Tereza Cristina ela fez um excepcional trabalho para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul. E nós temos uma linha muito semelhante de entendimento em relação ao que é prioridade em termos de política pública. E por isso a aliança. Ela traz aproximação do presidente Bolsonaro? Claro que traz. E a gente tem uma visão em relação ao futuro do Brasil. Agora, a gente está olhando aqui o Estado. E as alianças que estão sendo formadas, né, primeiro a partir dessa majoritária, Eduardo Riedel, pré-candidato a governador, Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado da República, ela traz partidos, pessoas, lideranças para um campo onde a nossa visão da economia, da eficiência do governo, das políticas públicas para educação, saúde, segurança pública, são claras. É isso que forma a aliança. Não é conveniência política e partidária. É trabalhar em torno de conteúdo programático. E as alianças estão se formando nesse sentido e sendo fortalecidas cada vez mais. No seu palanque vai estar, vamos dizer, recheado de bolsonaristas, né? E o senhor, mesmo sendo do PSDB, o senhor vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? A gente está em plena discussão desse tema. Né? Ontem, vocês acompanharam aí pela grande mídia nacional uma reunião que teve no PSDB, né, a discussão em torno da candidatura do partido, que ainda não tem definição. O que se convencionou chamar terceira via é terceira, quarta, quinta é Ciro, Simone, Dória, que é do partido. Quer dizer, qual é a terceira via? Essa discussão ela não está madura. O que nós temos hoje no Brasil é uma polarização entre o pré-candidato Lula e o pré-candidato Bolsonaro. Esse é o que tem, de fato, hoje no Brasil. Então as coisas vão ter que acontecer ainda. Não tem essa definição. Agora, em torno do nosso projeto para o Mato Grosso do Sul, sim, essa aliança está formada com a ministra Tereza, que traz, né, o presidente Bolsonaro com as suas propostas para perto do conteúdo programático do Mato Grosso do Sul. É assim que está posicionado hoje o âmbito nacional. Né? E aqui a gente vai continuar trabalhando para buscar apoio da população, conversar com as pessoas, discutir qual é o melhor projeto para o nosso Estado. Voltando para essa questão da gestão, pré-candidato, falando aí de saúde, né? No fim do ano passado, a Secretaria de Saúde lançou o projeto Integra SUS-MS, prevendo o planejamento e regionalização da saúde. Isso mostra, né, que a descentralização da saúde continua sendo uma preocupação do governo e pacientes vindos do interior do estado em busca de atendimento ainda sobrecarregam a rede em Campo Grande. Em Três Lagoas, recentemente houve a inauguração, né, do hospital regional, mas casos de alta complexidade ainda são enviados para a capital. Qual é a dificuldade de se implantar esse tipo de atendimento em cidades estratégicas? E a gente está falando de Corumbá, Coxim, enfim... todo esse trabalho que vem sendo feito aí nos últimos anos, mas que a gente percebe que ainda precisa avançar muito mais. Isso envolve também os problemas com os hospitais filantrópicos, Santas Casas, a gente está falando de Corumbá, de Campo Grande, que volta e meia até procuram a imprensa para demonstrar as dificuldades, que a conta não está fechando, e passa, é claro, pela questão da descentralização. O que é que pode ser feito a curto prazo? Olha, Dani, você tocou num ponto muito importante. A gente tem que lembrar que saúde, né, além de complexo, passou 45 anos, que é o tempo de existência desse Estado, sem nenhum trabalho nesse sentido. Nenhum, zero. E aí eu te pergunto, vamos anular esse déficit e implementar essa estratégia a partir do momento que o governador Reinaldo assumiu o mandato, caminhando nesse sentido, e muito se avançou. Olha o número que eu te dei. 45% dos pacientes que vinham para cá eram de outros municípios. Hoje são 9. Então, houve um avanço significativo. Vamos olhar os números.
casos pontuais que ainda existem e sempre vão existir, nós temos que estar atento, mas nós temos que olhar um indicador macro. Né? Ainda tem estruturas para serem finalizadas. Né? Três Lagoas ainda não está funcionando pleno vapor. E aí não é só uma questão de infraestrutura, tem que sair do zero, do chão. Um hospital inteiro em Três Lagoas está saindo do zero, do chão. O hospital inteiro em Dourados. A Santa Casa de Corumbá está sendo completamente reformulada. Né? Ponta Porã ampliou o hospital e está a pleno funcionamento. É isso que trouxe essa mudança de indicador. Agora, isso não é obra acabada. Esse é um conceito que está avançando e vai ganhar performance e melhoria na medida do tempo. E aí é o outro desafio, que é o custeio dessa estrutura. Porque a saúde ela tem participação federal, estadual e municipal. E um desafio que eu considero o maior de todos, porque a regionalização está em curso e está melhorando, que é o enfrentamento da atenção básica. Essa é a cargo do município. E que eu estou colocando no meu plano de governo uma atuação do Estado para estender a mão aos municipalismos, entendendo o mesmo princípio de municipalismo na educação, na segurança pública, na infraestrutura, para a saúde. Porque a atenção básica é que vai desafogar os grandes problemas que nós temos, porque a falha dela leva o paciente lá para o hospital, sobrecarrega e vai deixar de atender num sistema de universalização da saúde pública. Então a gente tem que ir galgando degraus, passo a passo, e o que se propôs a fazer o governador Reinaldo nessa gestão com a regionalização da saúde já foi uma transformação que estava abandonada há 45 anos. Além das grandes estruturas, e aqui de Campo Grande mesmo. 20 anos a obra do Hospital do Trauma. Estava lá aquele esqueleto elefante branco. 20 anos. Foi terminado, mobiliado, entregue. O Hospital do Câncer, com um andar, estão lá os 5, avançando para entregar. Então essas estruturas nunca houve um enfrentamento para que a gente pudesse concluí-las. Mas isso está em franco desenvolvimento. Então eu entendo que a saúde está passando por uma transformação e que a gente vai ter que ainda avançar com esse apoio e com essa estruturação da atenção básica. Falando de logística, de estradas, né, e aí isso inclui aí o Fundersul, parte dos produtores entende que essa cobrança é injusta porque é somente para os produtores. Foi criada quando havia sido implantada também a contribuição sobre os combustíveis e o Estado não tinha o poder de arrecadação que tem hoje. Qual a sua proposta para o Fundersul? Manteria como está ou faria mudanças? Não, manteria como está. E, assim, só deixar claro que o Fundersul ele não é somente para os produtores. Né? Ele é em cima de combustível, toda a população, de certa forma, paga. Né? Do recurso total do Fundersul, uma metade é vinculada à produção rural, outra metade a combustíveis. Tá? Então, essa informação ela não procede. Ela é equilibrada entre essas fontes. Né? E ela hoje é importante para gerar parte desse investimento que está sendo feito pelo governo do Estado em infraestrutura e que tem dado muita competitividade para a nossa atuação privada. É só que esse produtor, então, acaba pagando em duplicidade. Ele paga como produtor e paga como cidadão, porque tem essa parte pelos combustíveis. Se quiser né? encarar Ele dessa maneira, acaba sim, pesando mais para ele de qualquer forma. Não é só produtor, pesa porque vai em cima da produção. Né? É dele de qualquer cidadão que utiliza combustível. Né? Agora, está sendo revertido como nunca antes na história em investimentos de infraestrutura que geram competitividade. Por ser uma pessoa que tem sempre a busca de um Estado mais enxuto, claro que eliminando carga tributária é a nossa sempre busca e alternativa. Mas para isso você tem que gerar uma máquina mais eficiente o tempo todo. Né? E aí você consegue ir diminuindo o peso do Estado em algumas situações. Eu acho que essa é a equação central. Você ganha eficiência para poder ir diminuindo a carga tributária de uma maneira geral. Agora, eu também sou muito claro em dizer que essa discussão de tributos e impostos, ela tem que existir por parte do Brasil uma reforma tributária. Porque a discussão vai muito mais além. Não é só uma questão dos tributos estaduais, federais, municipais. É uma mudança completa de conceito para deixar de ter barreira entre estados, como tem Rio, Minas, São Paulo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, de centenas de fiscais atuando
em divisa de estados como se fossem divisas de país. Viu, Rídio? Ou a gente enfrenta essa discussão em âmbito nacional para a gente poder aplicar a reforma tributária, que também se fala há muito tempo, e dar competitividade ao Brasil, ou a gente vai ficar sempre nessa discussão em relação às legislações estaduais. Né? Por exemplo, qual é o maior critério de atração de investimento para o Estado? 33 bilhões de recursos privados sendo aplicados aqui. Qual é o instrumento que a gente tem para chamar uma empresa e falar, ó, vem para cá? Incentivo fiscal. É isso que nós usamos. É isso que os estados utilizam, né, de uma maneira geral. E não somos só nós, Mato Grosso, Goiás, os estados mais maduros menos, porque o parque já está montado. Isso vai acabar em 2032. Já está posto pelo Congresso. Então nós temos que avançar de maneira muito forte numa reforma tributária nacional, onde mantenha e respeite o que cada estado já tenha e uma previsão, né, de equalização dessas desigualdades que já estão postas. Hílio, voltando mais para o assunto das articulações, né? Perfil de vice, né? O que você pretende que esse vice tenha? Seja uma mulher, seja um jovem, da área da saúde, da área da educação? Quais são os atributos pretendidos por você? Olha, o primeiro atributo é ter afinidade com o projeto. Né? Eu acho que a gente tem que buscar o tempo todo pessoas que sejam ativas dentro de uma busca por um Mato Grosso do Sul melhor nessa linha que a gente propõe. Eu gosto muito da juventude. Eu acho que ela traz uma inquietude natural para a discussão, né? E traz novas práticas, modelos, visão arejada sempre dos processos de uma maneira geral. Mulher sempre tem mais sensibilidade e competência que homem. Então, o ideal seria uma jovem mulher que pudesse ter afinidade com o nosso projeto. Agora, o lado bom da história é que dentro do projeto que está sendo montado para o Mato Grosso do Sul, que está muito claro as suas diretrizes, nós temos aí um sem número de pessoas, mulheres, homens, jovens, meia-idade, mais experientes, né, que querem contribuir. Então tem hoje conversas e alternativas em todos os campos, não só de formação pessoal, né, mas de atividade econômica, de atividade política, partidárias. Eu acho que é esse conjunto que nos deixa confortável dentro dessa discussão e que está sendo feita, né, e a consequência natural desse debate vai aparecer ao longo dessa caminhada aí até ao momento final de definição. Em março desse ano, o governo do estado cancelou um evento que iria discutir logística, dinamização e reordenamento, né, incluindo desafios do transporte em Mato Grosso do Sul. Avanços, estratégias de intervenção para reorganizar as cadeias logísticas do estado, né? Isso mostra, é claro, que esse assunto ainda precisa ser discutido, principalmente com soluções a curto prazo. Há anos a cadeia produtiva sofre com escoamento, né, muito dependente das rodovias, que inclusive estão também cada dia mais precárias, perigosas. O próprio governo divulgou um levantamento recente mostrando a necessidade de investimentos, entre eles a urgência aí na concessão, né, de trechos da 262, por exemplo. Como o senhor pretende resolver isso também a curto prazo? Olha, infraestrutura em curto prazo é investimento, né? Não tem outro caminho. E principalmente quando você fala de logística, porque daí são infraestruturas pesadas. E no meu ponto de vista, você só tem uma maneira de fazer essa atração de maneira vigorosa, que é envolver o capital privado, né? Que é o que nós fizemos, por exemplo, nos portos, que mudou completamente o eixo de logística do Estado a partir do momento em que nós visualizamos no Rio Paraguai uma grande oportunidade, né, de um eixo logístico até então pensado e não realizado. E os portos do Paraguai hoje, que eles ficaram comprometidos com a seca e com a baixa do nível do rio, voltaram a operar agora, eles são um grande caminho de escoamento no sentido contrário do que sempre o Mato Grosso do Sul fez, daqui para o Atlântico. Hoje vai para o Atlântico, mas por rio lá no sul do continente, através do Rio Paraguai. E entrada de produtos também.
Então, essa foi uma transformação, a primeira transformação muito importante. A segunda grande transformação é o eixo ferroviário, né? Cascavel, Dourados, Maracaju. Teve audiência pública agora segunda-feira, em Dourados, mostrando o projeto do EIA-RIMA, toda a discussão que está em torno desse projeto, que é um projeto bi-estadual, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, e com capital privado. A hora que for para a licitação, é a atração desse recurso para investimento no modal, que gera muita competitividade para o Mato Grosso do Sul, né? E as rodovias, que você lembrou bem, principalmente as federais, elas têm essa previsão. A gente cobrou muito do ministro Tarcísio, né? A 262, a 267, a 163, a 060, que são os 4 grandes eixos de rodovias federais no estado, e que é fundamental o investimento maciço para que haja duplicação, melhoria de qualidade, porque são grandes rotas rodoviárias de escoamento e de acesso, né? Então, acho que esses investimentos eles trazem uma mudança de curto prazo. A gente sabe que a 267 está no bloco de investimento concessão, junto com o 63. Né? A 262 tem previsão de investimento também por parte do governo federal. Nós agora concessionamos, ano passado, a 306 e ganhamos autorização para 158, que é federal, junto com a 112, num bloco único. O governo federal está passando ao estado para que essa concessão seja única. Então, aí mais investimento privado em mais 300 e poucos quilômetros de rodovias. Então, essa modelagem de atração do privado é que dá um investimento maciço de curto prazo na melhoria das nossas rodovias. O governo Reinaldo Azambuja ficou conhecido por ser agressivo na tributação. Tivemos acréscimos no IPVA, no Fundersul, na alíquota do ICMS da gasolina, enfim. Hoje a população ainda é castigada pela inflação, né, que tanto assola o poder de compra. No seu plano de governo, o senhor pretende reduzir impostos? Sempre, né? Sempre que a gente tiver essa capacidade, nós vamos buscar isso. Por exemplo, ICMS de gasolina subiu de fato a gasolina, abaixou o diesel e abaixou o etanol. Nós falamos do que subiu, mas não falamos do que abaixou. De 25 para 20, no caso do etanol, de 17 para 12, no caso do diesel. O IPVA subiu mais um pouco, já diminuiu. De 2,5 para 3,5, agora baixou para 3, tem espaço para diminuir, caso a gente consiga avançar na eficiência do governo. Essa é uma equação que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, porque existe, se a gente pegar a folha de serviços do Mato Grosso do Sul, ela é feita pelos nossos servidores públicos. E essa é uma discussão permanente, né, do quanto que pode comprometer do orçamento. E os servidores nos cobram muito a melhoria, cada vez mais da sua condição, e é justa, mas nós temos que respeitar o orçamento e o contribuinte. Então a gente viveu, e aí temos que lembrar, que 2 grandes momentos de crise, 15, 16, 17, o Brasil perdeu 8% do seu PIB. Nós voltamos 10 anos. Muitos estados ficaram completamente inviabilizados naquele momento. E agora, mais recentemente, a pandemia. Então, a principal mudança da estrutura do Mato Grosso do Sul, ela foi em cima das reformas. Se você desdobrar esses números e entender o que representou aumento de gasolina, mais diminuição de etanol, diminuição de diesel, você vai ver que o que mudou a estrutura orçamentária do Estado foi a capacidade que ele teve de manter seu crescimento econômico e das reformas que foram feitas. As reformas tiraram um peso grande do orçamento, renegociação da dívida, reforma administrativa, a reforma da Previdência, foram reformas pesadas. É ela que todo mundo fala no Brasil, né? O Brasil tem que passar por reformas. Fez uma reforma trabalhista, agora tem toda uma discussão, fez uma reforma previdenciária, aquém, no meu entendimento, do que poderia ter ido, mas fez, foi um avanço. A reforma tributária ainda não fez. A reforma política está em pleno andamento. Toda essa discussão que nós estamos vivendo para emendar com as alianças, hoje você não tem mais coligação. Você tem partido com as suas chapas puras e alianças em torno de majoritária, mas cada partido vai ter sua chapa de federal e de estadual. Ou só de estadual você não conseguir montar de federal. É a reforma política em pleno andamento.
que vai ter consequências no médio e longo prazo na estrutura partidária brasileira. A gente sempre falava, nós temos 35 partidos. É verdade, é um absurdo. Né? Quem é que tem 35 linhas ideológicas, Adilson? Você consegue definir? Não existe. Né? Então o partido virou negócio no Brasil. É que nas grandes democracias, como os Estados Unidos, bipartidarismo praticamente, tem outros partidos. Tem outros, mas muito menores. O Reino Unido também, em duas conservador linhas, e né? trabalhista. Então, são situações muito diferentes e nós vamos caminhar para isso. Nós estamos com uma reforma política em pleno andamento. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem direito tudo o que está acontecendo do ponto de vista partidário, mas está em andamento. E o Estado do Mato Grosso do Sul realizou as suas reformas de maneira muito intensa e muito dura, porque não é fácil você mudar um modelo, uma estrutura que está posta. As pessoas acabam ficando na zona de conforto. Nós tivemos uma coragem política de empreender isso, né? E fizemos elas, e que foi o principal vetor responsável pela estruturação do orçamento e que gerou a condição de ser o Estado que mais investe per capita no Brasil. Isso muda a estrutura da educação, da saúde, muda a estrutura da segurança pública, do empreendedorismo. Eu acho que é assim que a gente olha, né, para um novo futuro, com condição de entregar para a sociedade um Estado mais competitivo e de melhores serviços. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista e eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito a todos os pré-candidatos aqui. Alguma possibilidade de o senhor não disputar as eleições? Olha, nenhuma que eu vejo. Né? Não há nenhuma possibilidade de eu não disputar, porque ela é consequência de um processo, né? Consequência de uma intenção a partir do momento que eu tomei a minha decisão de desligar do governo e representar, ser o representante desse modelo. Eu não vejo nenhuma possibilidade de não disputar se eu tiver com saúde e com disposição, né? Fora isso, eu peço a Deus todo dia que ele me dê essa condição, principalmente de vida. Mas seria uma traição a um modelo o qual eu represento as pessoas que estão vinculadas e que pedem, né, que seja representado um legado, um jeito de trabalhar e de fazer as coisas. Eu não vejo nenhuma possibilidade, se eu estiver bem de saúde, em condições pessoais de... 2 minutinhos a gente ainda tem. Também vou, então, inserir uma pergunta que a gente fez para outros candidatos. Quais as propostas do senhor para promover o desenvolvimento e a geração de empregos nos municípios? Essa é das áreas mais importantes, né? E a proposta é você continuar com uma política de criar um ambiente de negócio cada vez mais favorável, desburocratizar os processos aos empresários, né? Manter uma política fiscal extremamente agressiva para que a gente troque imposto por emprego. Isso tem acontecido, né? O Mato Grosso do Sul atravessa um momento de geração muito forte de emprego. Vamos lembrar que é o terceiro estado com a menor taxa de desemprego do país, 7,6%. A média nacional está em mais de 11%. É o terceiro com a menor taxa de desemprego. Então essa política é uma política que tem dado resultado. Temos que acelerá-la e, principalmente, fazer encontrar o egresso de uma educação de qualidade, pessoas que chegam na idade ativa de trabalho com formação para encontrar esse emprego de qualidade. Você sabe qual é a maior demanda de vários setores empresariais? Não tem gente para trabalhar. Conversa com os empresários. Secretário, estou procurando, não tem gente para trabalhar, não consigo preencher as vagas. E, por outro lado, a gente tem um dos maiores programas sociais da história do Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo? Ninguém parou para se perguntar. Será que a gente está qualificando apropriadamente os nossos jovens para ingressar nesse mercado de trabalho que está aí pulsando, pedindo gente com qualificação? Então, essa é o encontro e a convergência que nós temos que fazer. O bom emprego de qualidade com a formação das nossas pessoas e educação. O senhor falou de educação, só complementando aqui nesse finzinho de entrevista, de acordo com o último indicador da qualidade do ensino nas escolas públicas, o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, realizado antes da pandemia, revelou que no ensino médio, que é de responsabilidade dos estados, apenas Pernambuco e Goiás atingiram a meta, que é o índice de 4,5. Né? O IDEB de Mato Grosso do Sul foi de 4,1.
Isso. Tem que avançar nisso também. Com certeza. E esse é um processo contínuo que a escola em tempo integral já está sendo responsável por essa transformação. Né? Nós temos que trabalhar muito a educação. E aqui eu quero só deixar uma mensagem final. Né? O que está levando os nossos jovens, as nossas crianças a questionarem o sistema educacional? Será que o que nós estamos entregando naquele modelo tradicional é o caminho correto? Por isso que eu digo que cada período é um período extremamente diferente do anterior. A sociedade está numa transformação rápida, a dinâmica é rápida e os estados têm que acompanhar, pelo contrário, têm que puxar essa mudança. Eduardo Riedel, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, conversando aqui com a gente nessa rodada de entrevistas. Agradeço também a participação aqui de Nielder Rodrigues e Adilson Trindade. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, Dani. Obrigado, Adilson Trindade. Obrigado, Nielder, a toda a equipe da CBN, principalmente aos ouvintes, né, que estão hoje aqui nos acompanhando. Deixar um grande abraço, uma semana de muito trabalho e muita saúde. 10 horas e 17 minutos em Mato Grosso do Sul.